Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de leitura e prática de produção de textos. O meu nome é Paula Jucá e hoje nós estaremos falando sobre o fichamento. Pessoal, o fichamento, ele é uma técnica de formatar um texto em fichas. Ou seja, na verdade, fichamento, ele é uma forma de você compreender o texto, de você se organizar para que você faça posteriormente uma produção textual. Geralmente, o fichamento ele é utilizado para você estudar para uma determinada disciplina, para que você possa também se organizar para escrever um artigo, para escrever um TCC, uma tese. Então, na verdade, o fichamento ele é uma técnica de estudo e de compreensão textual também, porque por meio do fichamento você coloca ali no documento o conhecimento que você adquiriu acerca do texto lido. Então, o fichamento ele é formado aí por tópicos e por partes dos conteúdos, onde você vai reunir as informações necessárias e as citações e análises que você fez acerca do texto lido. Porém, existem vários tipos de fichamento. Nós iremos conhecer na aula de hoje alguns tipos de fichamento que são os mais utilizados no meio acadêmico. E só para reforçar, o fichamento ele utiliza-se das técnicas de resumo e de resenha para a elaboração do conteúdo. Então, conforme vocês viram, nós já trabalhamos o resumo e a resenha. E o fichamento, ele também faz parte desse alinhamento, desse conteúdo. Na verdade, ele é uma sequência que nós estamos fazendo dos tipos de textos acadêmicos. Então, pessoal, vamos conhecer agora os tipos de fichamento. O primeiro que eu trago a vocês é o fichamento de transcrição ou citação. Então, o que vem a ser o fichamento de transcrição? Ele é aquele em que se passará o texto do livro ou documento igual ao lido para a ficha. Logo, se faz necessário a utilização das aspas para o início e no final da transcrição. O fichamento é um procedimento realizado para ajudar no armazenamento de informações-chave de determinado livro ou documento. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Aquele tipo de resumo que nós já comentamos, que geralmente nós realizamos, em que, ao ler o texto, nós destacamos e depois transcrevemos igual, sem retirar nenhuma palavra, é, na verdade, um fichamento. E esse tipo de fichamento, ele é o mais simples, porque você vai somente reescrever aquilo que está escrito. Na verdade, transcrever aquilo que você leu. Então, ao ler o texto, você irá destacar as partes que você acredita que sejam as mais importantes e assim você irá fazer a transcrição. Para que serve esse tipo de fichamento? Geralmente, quando nós estamos produzindo um artigo e precisamos, claro, ter fundamentação teórica. Então, para que você reforce ali o seu pensamento, para que você possa substanciar a sua teoria, você vai inserir as citações. Então, você pode ler um texto que tenha ali a afinidade ou tenha relação
com o tema que você está escrevendo, e você pode reforçar por meio das transcrições que você fez de outros artigos. Então, esse é o primeiro tipo de fichamento, que é o de transcrição. O próximo fichamento é o que nós chamamos de resumo ou fichamento bibliográfico. Esse tipo de fichamento, ele traz também uma compilação das ideias do autor, dos assuntos e características principais abordadas no livro ou no documento, e ele utiliza as mesmas recomendações para a elaboração do resumo, porém obedecendo a estrutura de uma ficha para o fichamento. Observem vocês que, nesse caso, há a permanência da ideia do autor, mas nós iremos seguir aquelas orientações do modo de se fazer o resumo. O que quer dizer isso? Você vai identificar as partes mais importantes dentro do texto a ser feito o fichamento e vai fazer ali não a transcrição, mas você irá produzir um outro texto sem tirar a ideia do autor, ou seja, você irá considerar e permanecer com a ideia do autor, certo? E é importante também colocar e citar quem são os autores ali que você está fazendo o fichamento, para que depois você possa também fazer as consultas. Então, a diferença do primeiro tipo de fichamento para esse tipo de fichamento é que o primeiro você somente irá transcrever da forma que está o artigo original. Nesse caso, é como se você fizesse uma, vamos dizer assim, uma análise daquilo que você leu, compreendeu, sem tirar a ideia do autor, certo? Então, na verdade, esse tipo aqui de fichamento, ele vai fazer com que você compreenda melhor o texto, ou seja, na hora de fazer o fichamento, você tem que ter compreendido o texto para poder fazer aí as observações, colocar na ficha. Então, até ressalto aqui que ele segue as mesmas recomendações do resumo, porém, obedecendo a estrutura de uma ficha para o fichamento, que nós iremos ver. E nós temos o fichamento, que é conhecido como comentário ou crítico. Então, esse tipo de fichamento, ele realiza uma avaliação completa do livro ou documento em todos os seus aspectos, principalmente nos assuntos principais, levando em consideração a opinião de quem elabora a ficha. Utiliza as mesmas recomendações da elaboração de uma resenha, porém obedecendo à estrutura de uma ficha para o fichamento. Não sei se vocês estão observando, mas o fichamento de resumo ou bibliográfico, ele vai obedecer ali os critérios de quem? Do resumo, porém utilizando a ficha do fichamento. Já o de comentário ou crítico, ele irá obedecer a estrutura de quê? Da resenha, porque é na resenha que nós podemos colocar as nossas considerações, as nossas opiniões acerca do texto. Então, a estrutura, conforme vocês podem ver, aqui vem primeiro a referência de quem é a obra, o título da obra, o subtítulo, o local, a editora e o ano. Então, vem aqui, conforme vocês podem ver, aqui são as reflexões, e ele traz acerca de quem falou sobre isso, e traz aqui também, entre aspas, conforme vocês podem ver, porque
está dentro, ele está fazendo a citação para reforçar, mas ele traz aqui a opinião dele acerca desse trecho, acerca dessa obra, certo? E então, pessoal, como fazer um fichamento? A construção do fichamento, ela não é complexa. Na verdade, ela é até mais simples. Porém, ela exige que você leia todo o texto para que você possa realizar o fichamento. E conforme eu já ressaltei, é de suma importância conhecer e saber fazer o fichamento, até para o seu próprio dia a dia na organização dos seus estudos, certo? Então, a primeira coisa que você deve fazer é escolher a obra a ser fichada, ter um conhecimento prévio sobre essa obra, como uma leitura rápida, a contextualização ou um breve parâmetro do autor. Depois, você vai encaixar essas informações na estrutura correta do fichamento. Lembrando que o fichamento, ele também possui uma estrutura de acordo com as normas da ABNT. Então, tem que se seguir a estrutura do fichamento de acordo com as normas da ABNT. E o fichamento, ele vai exigir de você essa leitura mais minuciosa, em que você irá ali extrair as partes principais do texto lido, certo? E, pessoal, aqui eu trago algumas recomendações acerca da estrutura e formatação, principalmente, da página onde deverá ser realizado o fichamento. Então, as margens inferior de 2 centímetros, esquerda 3, direita 2, inferior 2, esse tipo de margem na verdade, já padronizado, geralmente se utiliza aí em outros documentos também. O espaçamento, que é importantíssimo, colocar um espaçamento de 1,5, certo? E a numeração da página, que é obrigatório, e além disso, no início do trabalho, inserir a referência bibliográfica nas normas da ABNT. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês observarem como que se coloca aqui as referências de acordo com as normas da ABNT. Então, a referência do texto que você está fazendo o fichamento vem aqui em primeiro plano, certo? Então, vem aqui o sobrenome do autor, vírgula, o nome dele, o título do trabalho em destaque, negrito. Aqui, como há o subtítulo, você coloca os 2 pontos, coloca o subtítulo, ponto final, o estado e a editora e o ano, certo? Então, segue-se essa estrutura. Não pode-se seguir outra estrutura. Então, atentem-se sempre para isso. É importantíssimo que se siga a estrutura, porque nós estamos tratando de textos acadêmicos, de construção e compreensão de textos acadêmicos. Por isso é tão importante seguir as normas da ABNT. Pessoal, então eu encerro a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!